E se eu te dissesse que existem 5 detalhes, apenas 5, não 50, que você pode aplicar na próxima vez que beijar um homem e fazer com que ele literalmente não consiga tirar você da cabeça? Fique até o final, porque o que vou compartilhar hoje não está em nenhum manual de autoajuda daqueles vendidos no supermercado ao lado das batatinhas fritas. Isso é neurociência aplicada ao desejo. É psicologia masculina destilada em décadas de consultório. É um conhecimento que só se adquire quando se passa anos observando a vida humana com os olhos bem abertos. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. E como presente de entrada, antes de continuar assistindo, vou te dar algo que você pode usar hoje mesmo. O primeiro detalhe que transforma um beijo em uma experiência que ele nunca esquece tem a ver com a pausa. Sim, com se deter exatamente quando ele menos espera. Isso, minha rainha, é poder puro. Antes de começar, preciso te pedir algo. Se este vídeo ressoar com você, se você sentir que alguém finalmente está falando a verdade que você merece ouvir, curta, se inscreva no canal e compartilhe com aquela amiga, aquela irmã, aquela prima que há meses te diz que não sente mais faísca com o parceiro ou que simplesmente se sente invisível na relação. Porque o que vou te contar hoje é para mulheres que decidem despertar, não para as que preferem continuar dormindo, esperando que algo mude sozinho. E comenta aqui embaixo, quando foi a última vez que um beijo te deixou sem palavras? Quero ler. Me importo com a sua história. Vamos começar compreendendo algo fundamental, algo que muitas mulheres nunca ouviram, e que quando escutam, sentem o chão se mover sob os pés, de um jeito bom. O desejo masculino não funciona como o feminino, em nada. São arquiteturas completamente diferentes. E quando uma mulher tenta seduzir um homem usando os mesmos códigos que a emocionam, é como falar mandarim com alguém que só entende espanhol. A intenção pode ser linda, mas a mensagem não chega. E então nos perguntamos, por que não há conexão? Por que ele parece distraído? Por que me esforço tanto e o resultado é o silêncio? O maldito silêncio. Ao longo de décadas de consultório, sentei em frente a casais que chegavam com esse silêncio instalado entre eles como um móvel velho que ninguém se atreve a mover. E em quase todos os casos, em quase todos, porque a honestidade não admite absolutos, a desconexão começou muito antes das grandes crises. Começou nos pequenos momentos, nos beijos que perderam intenção, nas carícias que se tornaram mecânicas, no contato que virou costume e deixou de ser magia. Isso me dói profundamente, porque vejo mulheres extraordinárias, inteligentes, sensuais, cheias de vida, que pararam de acreditar que o desejo lhes pertence, que acreditam que o magnetismo é coisa dos 20 anos, que a paixão é um luxo que se esgota com o tempo, com os filhos, com as responsabilidades. Mentira, uma mentira enorme, embalada e vendida em parcelas para nos manter pequenas. O desejo não tem data de validade. O fogo interior não se apaga sozinho. Ele é descuidado, esquecido, coberto de cinzas. Mas continua lá. E hoje vamos removê-lo juntas. Então, do que estamos falando exatamente quando falamos de um beijo que obceca? Não estamos falando de técnica de língua, embora sobre isso também vamos falar um pouquinho. Estamos falando de algo muito mais poderoso. Estamos falando de presença, de intenção, daquela energia que uma mulher transmite quando sabe exatamente quem é e o que quer. Isso é o que obceca um homem. Não a perfeição física, não a idade, não o corpo ideal. A presença consciente de uma mulher que se conhece, isso é irresistível. Isso é magnético. E isso se pode aprender, desenvolver e potencializar. Primeiro detalhe, a pausa deliberada.
Pense na última vez que você deu um beijo ou que iniciou um. Como foi? Direto, automático, um gesto cotidiano que já faz parte da paisagem? Os beijos cotidianos são como água da torneira. Estão lá, são necessários, mas não os valorizamos até que o fornecimento seja cortado. O problema é que em relacionamentos longos e também em relacionamentos novos, onde a ansiedade manda, os beijos perdem aquela tensão deliciosa que existe antes. E é exatamente no antes que a magia neurológica acontece. Quando você se aproxima de um homem com a intenção de beijá-lo, mas se detém a centímetros da boca dele sem beijá-lo ainda, o cérebro dele entra em um estado de antecipação muito específico. O sistema dopaminérgico se ativa com muito mais intensidade quando o prêmio está próximo, mas ainda não chegou. A dopamina, aquele neurotransmissor que todos mencionam quando falam de prazer, não se libera principalmente no momento da recompensa. Ela se libera na antecipação da recompensa. O que mais ativa o desejo não é o beijo em si, é o segundo antes, o espaço entre você e a boca dele. Então, da próxima vez que for beijá-lo, pare. Aproxime-se devagar. Deixe o seu hálito roçar o dele. Mantenha os olhos entreabertos, ou feche-os com a calma de quem não tem pressa, porque sabe que tem todo o poder. E espere. Deixe-o cruzar esse espaço. Ou, se for você a cruzá-lo, faça isso tão lentamente que esse milissegundo se torne uma eternidade. Isso não é manipulação, é conhecimento aplicado, é entender como o desejo funciona e usá-lo a seu favor com toda a elegância que você merece. Mas quero que você me ouça bem agora, porque o que vem a seguir é igualmente importante. A pausa só funciona se vier acompanhada de presença real. Se enquanto faz essa pausa, você está pensando no que vai cozinhar amanhã ou se mandou a mensagem para a chefe, ele sente. O corpo não mente, o olhar não mente, a energia dispersa não seduz. O que seduz é a mulher que naquele momento está ali inteira, comprometida com esse instante. Há algo que digo às minhas pacientes há anos e que hoje quero dizer a você. O corpo não é um recipiente onde enfiamos a cabeça de vez em quando. O corpo é o lar, e quando uma mulher vive no seu corpo, quando sente os pés no chão, quando respira fundo, quando percebe a temperatura da própria pele, a sua presença se torna magnética de uma forma que nenhum perfume, nenhum vestido e nenhuma dieta conseguem replicar. Então, antes de qualquer beijo, antes de qualquer encontro íntimo, respire, uma respiração profunda e consciente que desça até o ventre, não aquela que chega apenas aos pulmões, a que desce, que ancora, que te traz de volta a você mesma. E a partir daí, tudo o que você faz tem uma qualidade diferente. Tem peso, tem presença. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora. Segundo detalhe, o som. Sim, o som durante um beijo. Uma coisa tão pouco mencionada e tão brutalmente poderosa. Com base no que observo há décadas, tanto em consultório quanto em pesquisa, o cérebro masculino processa o som de uma mulher durante a intimidade em áreas associadas tanto ao prazer quanto à memória emocional. Um som genuíno, um pequeno gemido suave, uma exalação profunda que escape naturalmente, uma palavra dita em voz baixa no momento preciso, isso não apenas excita, isso se grava. E aqui está a palavra-chave, genuíno. Não estou falando de teatro. Não estou falando daquilo que vemos em filmes ou em certos conteúdos adultos, onde o som é completamente artificial, fabricado para uma tela. Estou falando daquele som que escapa quando você está realmente presente, quando está realmente sentindo. Aquele que sai sozinho quando você se permite estar no seu corpo, e não apenas na sua cabeça.
Por que isso funciona tão profundamente nos homens? Porque o som genuíno do prazer feminino ativa no cérebro masculino algo muito primitivo, o senso de competência. O homem sente que ele está gerando aquele prazer, que ele tem esse efeito. E isso, para a psicologia masculina, é um combustível extraordinário. O cérebro masculino está programado para responder ao feedback, para se ajustar aos sinais. Quando o som diz, isso está certo, continua, algo nele se acende em um nível muito profundo e muito poderoso. Mas aqui vem a parte que poucas pessoas abordam. Muitas mulheres aprenderam a se silenciar durante a intimidade, a se conter, a não fazer barulho. Porque em algum momento alguém, explícita ou implicitamente, ensinou que se expressar era vulgar, excessivo, impróprio. E essa contenção, esse silêncio aprendido, não só apaga o próprio prazer, também apaga o do outro, cria uma distância invisível, mas absolutamente real. Quando converso com mulheres em consultas sobre isso, muitas reconhecem que passam anos caladas na intimidade, não porque não sintam, mas porque em algum momento começaram a administrar a própria expressão para não incomodar, para não dar demais, para não se tornarem vulneráveis. E a ironia devastadora é que essa gestão do som as tornou menos visíveis, menos presentes, menos desejadas, exatamente o oposto do que buscavam. Hoje, convido você a dar permissão ao seu corpo para se expressar. Não precisa ser dramático. Não precisa fingir nada. Simplesmente, da próxima vez que sentir algo durante um beijo, aquele calor que sobe pelo peito, aquela pequena descarga que desce pela coluna, deixe sair em forma de som. Mesmo que seja só um sopro, mesmo que seja quase nada. Comece por aí e veja como isso muda a energia inteira do encontro. Terceiro detalhe, o toque com intenção dirigida. Este é um dos meus favoritos, porque combina psicologia, biologia e uma dose de ousadia que acho absolutamente deliciosa. Quando beijamos, muitas vezes as mãos não sabem o que fazer. Estão lá flutuando, tocando sem propósito. Ou pior, estão no ar sem tocar nada, como se o corpo do outro fosse território proibido. E isso, minha querida, é uma oportunidade perdida gigantesca. As mãos durante um beijo são um segundo idioma. O que as suas mãos dizem enquanto os seus lábios falam adiciona camadas de informação, de emoção, de desejo que multiplicam o impacto do beijo de uma forma sem comparação. E existem lugares específicos, com alta carga neurológica, que, quando tocados de forma intencional durante um beijo, ativam respostas físicas e emocionais muito potentes no homem. Um desses lugares é a nuca. A parte posterior do pescoço, exatamente onde o crânio se une à coluna. Esse ponto é extraordinariamente sensível, porque ali há uma concentração alta de terminações nervosas. Além disso, é uma zona que culturalmente associamos à vulnerabilidade. Pense em como protegemos instintivamente a nuca. Quando uma mulher coloca a mão ali, de forma suave mas firme, durante um beijo, está enviando uma mensagem subliminar poderosíssima. Estou aqui, te vejo, e não tenho medo de você. Isso ativa algo muito profundo na psicologia masculina, relacionado à confiança e ao vínculo. E somado ao beijo, é uma combinação que ele dificilmente vai conseguir processar de forma racional. Vira sensação pura. Outro ponto importante é o peito, mas deixa eu ser precisa aqui. Não estou falando de toque sexual explícito. Estou falando de colocar a palma da mão plana sobre o coração dele enquanto o beija. Esse é um gesto que vai muito além do erotismo. É um gesto de conexão. E os homens, embora muitos deles não reconhecessem abertamente, porque sua educação emocional nem sempre chegou tão longe, respondem profundamente a ser tocados no peito dessa forma. Ele sente alguém que quer estar perto do seu coração, não apenas do seu corpo. Do ponto de vista da psicologia do apego, isso cria um vínculo que vai muito além do físico.
O toque com intenção não é tocar muito, é tocar bem, com consciência. É a diferença entre um movimento automático e um gesto que diz: estou escolhendo te tocar, a você neste momento, desta forma. E sabe o que mais o toque intencional faz? Ele te ancora a você mesma. Quando as suas mãos estão comprometidas com o contato, a sua mente não consegue ir tão facilmente para a lista do mercado ou os pendentes do trabalho. O toque consciente é também uma meditação ativa. Te mantém aqui e agora. Quarto detalhe: a voz e a palavra. A linguagem durante a intimidade é um dos temas mais fascinantes e menos explorados que conheço, e levo muitos anos explorando-o. A voz de uma mulher tem um poder neurológico sobre o cérebro masculino que muitas subestimam. A frequência vocal feminina, especialmente quando baixa de tom, aquela voz mais grave, mais íntima, mais suave, ativa no cérebro masculino respostas diretamente associadas ao desejo. Não é magia, é física, é biologia. As frequências mais baixas não são apenas ouvidas, são sentidas no corpo, e isso faz toda a diferença. Existem dois momentos-chave relacionados à voz e ao beijo. O primeiro é logo antes. A palavra ou as palavras, ditas naquele espaço de antecipação que mencionei, naquela pausa, têm uma potência extraordinária. Não precisa ser nada elaborado. Na verdade, o mais simples costuma ser o mais poderoso. Um te quero, dito perto, em voz baixa. Um que bom sem adornos. Um sussurro que não tenta ser poético, mas que simplesmente é verdadeiro. O verdadeiro sempre chega. O segundo momento é durante o beijo, quando há uma pequena pausa para respirar, e naquele espaço entre um beijo e o próximo, você sussurra algo. Aqui a regra é a mesma: autenticidade acima da perfeição. Não precisa ter ensaiado. Se você ensaiar demais, perde aquele aroma de espontâneo, que é exatamente o que o torna magnético. Mas há algo mais sobre a voz que preciso te dizer, e isso vai muito além do beijo. A mulher que recuperou a própria voz, não apenas na intimidade, mas na vida, é uma mulher completamente diferente em todos os contextos. Há mulheres que passaram anos abaixando o volume da própria voz para não incomodar, para não ser demais, para não ocupar espaço demais. Essa contenção se infiltra em tudo, em como pedem o que querem, em como se defendem quando são maltratadas, e sim, também em como beijam. A voz é identidade, a voz é território. Quando você recupera a sua voz, recupera muito mais do que um beijo. Mas existe uma armadilha neste quarto detalhe em que muitas caem, e quero te alertar. Usar a voz para preencher o silêncio porque o silêncio te incomoda. O silêncio durante a intimidade não é um problema a ser resolvido, é um espaço sagrado. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer é nada, mas com os olhos dizendo tudo. O silêncio carregado de intenção é tão poderoso quanto a palavra mais perfeita. Aprenda a diferenciar o silêncio vazio, que é desconexão, do silêncio cheio, que é presença pura. Quinto detalhe: o fechamento, o momento depois do beijo. Este é o que, quando explico em meus atendimentos e palestras, faz as mulheres se olharem com aquela mistura de "por que ninguém me disse isso antes?" e "isso muda tudo." Pensamos muito no beijo em si. Pensamos em como começar, em como estar durante, mas quase ninguém pensa no que acontece nos 3 ou 5 segundos imediatamente depois. E resulta que esses segundos são, do ponto de vista neurológico, alguns dos mais importantes de todo o encontro. Por quê? Porque o cérebro está em um estado de maior receptividade emocional logo após uma experiência de prazer. Os sistemas de dopamina e ocitocina, que se ativaram durante o beijo, continuam ativos nesses instantes seguintes. É uma janela de alta sensibilidade, e o que ocorre nessa janela fica gravado com mais intensidade do que qualquer outra parte do encontro.
E o que fazemos na maioria das vezes nessa janela? Nos desconectamos, nos afastamos. Voltamos ao que estávamos fazendo, ou pegamos o telefone, ou dizemos algo completamente fora de tom que quebra todo o encanto que acabamos de construir. Já ouvi histórias em consulta que me fizeram rir com todo o carinho do mundo. De mulheres que, depois de um beijo maravilhoso, a primeira coisa que disseram foi: "Você pagou a conta de água?" O pobre homem ainda processando: "E já chegou a conta de água." Entendo, a vida é assim. Mas o momento, minha rainha. O que você deve fazer nesse fechamento é simples, mas poderoso. Depois do beijo, não se afaste imediatamente. Fique a 1 centímetro do rosto dele. Deixe a sua testa descansar sobre a dele, ou que o seu nariz roce a bochecha dele. Respire com ele por alguns segundos. Só isso. Esse gesto de não fugir, de ficar, de não ter pressa para voltar ao mundo, diz algo que nenhuma palavra poderia dizer com tanta clareza: contigo quero ficar. E se quiser adicionar mais uma camada, abra os olhos nesse momento e olhe para ele. Um olhar tranquilo, profundo, sem demanda. Não o olhar que pergunta: o que você está pensando de mim? Mas o olhar que diz: eu sei o que somos. Esse olhar é devastadoramente belo. Esse é o olhar que ele leva para casa, que lembra no trabalho, que o faz te mandar uma mensagem às 3 da tarde dizendo: estou pensando em você. A ocitocina que se libera nesse contato visual e nessa proximidade compartilhada após o beijo é o que constrói o vínculo de apego. Não o beijo sozinho, o depois, o ficar. E aí está a diferença entre um beijo que se esquece e um beijo que obceca. O primeiro termina quando terminam os lábios. O segundo termina muito, muito depois. Ou não termina. Agora quero falar sobre algo que envolve esses 5 detalhes como uma moldura que sustenta tudo, porque sem ela, os detalhes viram técnica vazia. E técnica vazia é exatamente o oposto do que queremos. O que sustenta tudo isso é o autoconhecimento feminino. Acredito nisso do fundo das entranhas. O maior afrodisíaco que existe não se vende em farmácia nenhuma. Ele se constrói quando uma mulher se conhece de verdade. O que significa se conhecer? Significa saber o que você gosta, não o que você acha que deveria dizer que gosta. O que realmente no fundo do seu corpo e do seu desejo te move. Significa saber o que te excita e o que não te excita. O que te faz sentir bem e o que não faz. Que tipo de contato você busca e qual te retrai. Significa saber qual parte de você ficou guardada numa gaveta por anos e que está morrendo de vontade de sair. Muitas mulheres, e quando falo isso, estou falando com base em décadas de prática clínica, atendendo principalmente mulheres entre 40 e 60 anos, que é onde os processos de reconexão se tornam mais urgentes e mais profundos, passaram décadas priorizando o conhecimento do outro sobre o conhecimento de si mesmas. Sabem de cor o que o parceiro precisa, o que o acalma, o que o excita. E quando lhes pergunto: e você? O que você quer? Há uma pausa longa, às vezes incômoda, às vezes com lágrimas, porque não sabem responder, ou porque faz tanto tempo que não se perguntaram que a resposta ficou embaçada. Isso tem consequências diretas na intimidade. A mulher que não sabe o que quer não consegue pedir. E a mulher que não consegue pedir termina criando situações de insatisfação crônica que, aos poucos, vão apagando o desejo. Primeiro o próprio, e depois, inevitavelmente, o do outro. É um ciclo, e para quebrá-lo é preciso voltar ao princípio. É preciso perguntar a si mesma: o que eu quero? Vou te propor algo muito concreto, que faz parte do que peço às minhas pacientes em processos de reconexão com o desejo. Durante esta semana, dedique 10 minutos por dia para ficar sozinha, sem telas, sem música, sem ninguém. Nesses 10 minutos, observe o seu corpo. Não o julgue, não o analise com os olhos do espelho. Observe-o por dentro.
Note-se a atenção em algum lugar. Note-se as zonas que você nunca toca, não porque não sejam suas, mas porque aprendeu a ignorá-las. Respire e pergunte: o que o meu corpo precisa hoje? A resposta pode ser movimento, pode ser descanso, pode ser contato, pode ser que alguém te olhe de verdade. Qualquer que seja a resposta, ela é válida, ela é sua, e é por ela que começa todo o resto. Não pare por aqui. Nosso blog está repleto de artigos impactantes, insights valiosos sobre relacionamentos e dicas práticas de psicologia que vão além do que abordamos em nossos vídeos. Você encontrará o link na descrição abaixo. Leia agora, porque o que descobri, ao longo de tantos anos de prática clínica, é que o magnetismo feminino não nasce de uma técnica perfeita. Nasce de uma mulher que se permite ser vista, por ela mesma primeiro. Nasce da mulher que para de se encolher, que para de se desculpar por ocupar espaço, que decide conscientemente habitar o próprio corpo com dignidade, com curiosidade, com prazer. Essa mulher transforma qualquer beijo em algo inesquecível, não porque seguiu um roteiro, mas porque estava inteiramente presente naquele instante. Então, os 5 detalhes que quero que você leve com você hoje são estes: a pausa deliberada, que ativa o sistema de antecipação do desejo, o som genuíno, que grava a experiência na memória emocional dele, o toque com intenção, que fala um idioma que vai direto ao vínculo, a voz e a palavra, que ancoram o encontro em algo real e verdadeiro, e o fechamento, o momento depois, que é onde o beijo se transforma em obsessão. 5 detalhes, não 50, mas cada um deles só funciona quando vem de dentro, quando vem de uma mulher que escolheu se conhecer. E esse é o trabalho mais bonito e mais corajoso que qualquer um de nós pode fazer. Eu estou aqui com você nesse caminho.